Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática, certo? Na aula de hoje a gente vai continuar conhecendo o programa que a gente começou a conhecer na aula passada, que, se vocês bem lembram, foi o Microsoft Office PowerPoint, ou como a gente chama para simplificar, PowerPoint. A gente viu que o PowerPoint é um programa que a gente utiliza para nos ajudar em apresentações de colégio, de faculdade, de trabalho, para apresentar um produto, para contar uma história. É uma apresentação dinâmica, interativa, que a gente cria no computador e que pode passar em projetores na parede. Ele é muito utilizado dessa forma. A gente utilizando o projetor numa parede em branco, como a que eu tenho aqui atrás, para projetar a imagem e me ajudar numa apresentação, certo? A gente viu que ele é o correspondente que a gente tem da cartolina, certo? Ele é um correspondente, um equivalente digital, né? Porque é no computador, de uma cartolina, é como se fosse uma cartolina digital. Da mesma forma que o Word, aquele programa de edição e criação de texto, ele é uma versão digital de um caderno. Ou seja, tudo que a gente consegue fazer num caderno, a gente consegue fazer no Word. E tudo que a gente conseguiria fazer numa cartolina, a gente consegue fazer num PowerPoint, num documento de PowerPoint, numa apresentação eletrônica. Então, qual é a diferença? A diferença, além de que você não precisaria carregar muitas cartolinas quando você fosse fazer uma apresentação, é de que o PowerPoint te oferece coisas que a cartolina não poderia. Por exemplo, adicionar vídeo, áudio, GIFs à sua apresentação. Isso faz com que a sua apresentação fique bem mais interativa, bem mais interessante. Então, realmente, para quem consegue, para quem pode, para quem tem o recurso, é muito preferível utilizar o PowerPoint e a cartolina, certo? Pelo recurso a mais que ele apresenta, o PowerPoint, e pela facilidade, você consegue carregar uma apresentação eletrônica dentro de um pendrive, enquanto que uma cartolina você precisaria demandar um espaço, uma bolsa, ou dependendo da quantidade de cartolinas, ficaria difícil de transitar, certo? Então, essas são algumas vantagens. Agora, sobre como trabalhar com PowerPoint. O PowerPoint e o Word, eles têm um visual bastante parecidos, porque eles fazem parte de um pacote de programas que são da mesma família, que inclui o Word, o PowerPoint, o Excel. Então, quando a gente aprende a formatar em um deles, é muito provável que num outro a gente se sinta familiarizado, a gente sinta uma facilidade maior de mexer. A gente já viu um pouco do Word e quando vocês forem ver no PowerPoint, vocês vão ver que é bem parecido e que algumas coisas vocês já vão até saber, certo? Então, partindo para a formatação em si, a gente vai abrir a tela de um PowerPoint, abrir o programa do PowerPoint e vai ter a imagem que vocês têm na folhinha de vocês. Um documento que geralmente está lá, título. Clique aqui para adicionar o seu título e embaixo clique para adicionar seu subtítulo, porque ele entende que o primeiro slide, ou seja, a primeira cartolina eletrônica, é a apresentação da sua apresentação, como se fosse uma capa da sua apresentação, onde você vai dizer o que você vai apresentar. Então, ele vai pedir para você botar um título e um subtítulo na sua apresentação. A partir daí, todo slide que você for adicionando, você vai poder organizar de uma forma diferente, e aí você que vai escolher. Então, hoje a gente vai trabalhar a parte mais básica da formatação de uma apresentação eletrônica, porque a gente pode dividir a formatação de um documento de PowerPoint em 3 partes. A escolha de um layout, de uma organização do slide, a formatação do texto e a formatação da apresentação eletrônica. Como assim? Quando você abre o PowerPoint, a primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher a organização do seu PowerPoint.
Ou seja, quando você compra uma cartolina e você vai fazer uma apresentação nessa cartolina, a primeira coisa que você tem que decidir é onde eu vou escrever o texto, onde eu vou pôr a imagem, onde vai ficar o título. Então, essa organização, a gente vai chamar de layout. Então, cada cartolina é um slide, então a organização de cada cartolina é o layout de cada slide. Isso é a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre um documento de PowerPoint. O primeiro slide, ele já vai te dar um layout pronto. Por quê? Porque ele vai entender que aquilo é uma apresentação e que você precisa primeiro mostrar o tema. Do segundo slide em diante, você tem diversas opções de organização. Então, 2 imagens, uma imagem grande, um texto com imagem, 2 caixas de texto, texto com gráfico, texto com tabela. Isso aí vai aparecer um monte e você vai decidir. A formatação do texto. Caso na sua apresentação tenha algum texto, você vai precisar escolher o tamanho da letra, qual letra que vai ser, se vai ser vermelho, amarelo, preto, se vai ficar para um lado, para o outro, se vai estar em negrito, se não vai estar, se vai estar sublinhado, se não vai estar. Então, a formatação do texto, caso haja. E por último, a formatação da apresentação eletrônica. A sua apresentação eletrônica é um conjunto de vários slides. Então, esse conjunto precisa estar harmonioso. Você pode chegar no seu colégio e apresentar, um trabalho com uma cartolina verde e outra amarela? Não. Da mesma forma, você tem que manter uma harmonia entre os slides, certo? Eu deixei na folhinha de vocês um detalhamento inicial da formatação do texto, que é o que a gente vai entrar um pouquinho mais na próxima aula. Eu só quis introduzir essas formatações e relembrar vocês o que a gente tinha estudado e o que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas na próxima aula a gente vai entrar mais detalhadamente na parte da formatação do texto e vocês vão perceber, já olhando na folhinha dessa semana, que muita coisa tem em comum com o Word, ok? Eu espero vocês na semana que vem. Eu espero que quem tenha computador esteja aproveitando essa oportunidade e eu estou com muita saudade de vocês. Beijo e até a próxima semana.